Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula ao vivo aqui comigo, chefe Fábio Correia, nessa nossa aula que eu chamei agora, devido às circunstâncias, de aula Corujão, Corujão do chocolate, né? Hoje a gente vai falar sobre temperagem, tá? Hoje eu vou falar para você os vários tipos de temperagem que existem e como que você vai definir qual o melhor tipo de temperagem para a sua aplicação, para o que você vai fazer, tá? Eu me chamo Fábio Correia, sou chefe confeiteiro e chocolatier. Já trabalho com chocolate desde 2010 e de lá para cá tive uma boa evolução através de muito estudo, de muito curso, muito treino e muita cara a tapa que eu coloquei aí no mercado. Já tive loja, já fiz bastante evento e hoje eu tenho orgulho de ter meu trabalho reconhecido não só pelos clientes que eu tive e tenho, mas também pela minha equipe que trabalha comigo e pela maior empresa de chocolate do mundo, que é o Grupo Barrica Lebô, onde eu sou parte do time de instrutores no Brasil, tá? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre a temperagem. Antes da gente iniciar os tipos de temperagem que eu separei para você, eu vou dar uma breve passada no que é a temperagem e para você entender o conceito e o que precisa acontecer ali para que você tenha o resultado adequado. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo ao fundo é o Bento, que está animadíssimo com essa live do Corujão. Tá? Então não se importem com isso não, por favor. Vamos lá. O que é a temperagem? Primeiro, temperagem é um termo popular, né? Ganhou fama devido ao aspecto que realmente é o trabalho da temperagem. O nome correto, o nome mais técnico seria pré-cristalização. E a pré-cristalização é um processo onde a gente manipula o chocolate com o objetivo de tratar dos cristais de manteiga de cacau que existem no chocolate, onde a gente desestabiliza esses cristais a uma determinada temperatura, que a gente chama de temperatura de derretimento, normalmente em torno de 45 graus, e depois a gente precisa reestabilizar esses cristais, fazer uma pré-cristalização desses cristais. Por que pré-cristalização? Porque a cristalização propriamente dita e completa, ela vai se dar na geladeira durante o processo de chocolate e depois, durante algumas horas ainda, depois que você desenformou o seu chocolate, a manteiga de cacau ali, os cristais continuam se organizando, se estabilizando, para só depois de um tempo ela realmente está firme e totalmente cristalizada. Só um minutinho. Tá? Então, basicamente, a pré-cristalização é isso. Eu gosto de usar sempre termos mais simples para vocês conseguirem entender com clareza. A pré-cristalização é a gente desordenar os cristais da manteiga de cacau. Tá, mas quem são os cristais da manteiga de cacau? Pensa que são as moléculazinhas, né? Aquelas moléculas que você aprendeu lá na escola, as que estão presentes na manteiga de cacau, a gente chama de cristais. E quando elas estão estáveis, ou seja, quando o nosso chocolate está normal, estado sólido, durinho, que está lá na prateleira do supermercado, que está lá na sua casa, na sua despensa, ele durinho, ele está estável, a manteiga de cacau está cristalizada. E aí a gente precisa desestruturar esses cristais, a gente precisa desestabilizar, desorganizar essa estrutura para que o chocolate fique líquido. É por isso que ele fica líquido, por isso que ele derrete. Depois que a gente faz isso, a gente precisa trabalhar esse chocolate de maneira a controlar a temperatura dele, para que esses cristais que a gente bagunçou, a gente reordene, que a gente reorganize esses cristais. Os cristais de chocolate são vários. Existem 5 tipos, né? E cada tipo tem milhares, centenas de milhares, sei lá quantos. Desses 5 tipos, quando a gente derrete chocolate, a gente bagunçou com todos eles.
E quando a gente resfria o chocolate, quando a gente abaixa essa temperatura até a temperatura de aplicação, que aí vai variar do ao leite para o branco, para o amargo, para o rubi, quando a gente chega nesse ponto de aplicação, dos 5 cristais que a gente bagunçou, 4 a gente já organizou. 4 já estão reestabilizados, já estão organizados novamente. Então, aqueles cristais que tinham soltado as mãozinhas e o chocolate tinha ficado fluido, eles voltaram das mãozinhas e estão todos firmes de novo. Mas por que que o chocolate, depois que a gente chega na temperatura de aplicação, ele permanece ainda líquido, ainda fluido? Porque dos 5 cristais, 4 se estabilizaram e um ainda não. Um ainda está instável. E esse um instável é que permite que o chocolate ainda fique fluido. E a partir daí você trabalha com chocolate. Seja fazendo os seus bombons, a casquinha dos bombons, seja fazendo a casquinha dos ovos de Páscoa, seja banhando seus pães de mel, seja fazendo decorações, seja fazendo plaquinhas de chocolate, barras de chocolate, o que quer que seja que você faça com chocolate, é a partir desse ponto, dessa temperatura de aplicação. Só que aqui a gente vai pegar agora, então, todo esse processo de derretimento até a utilização e até desenformar o chocolate, a gente vai pegar o ponto da temperagem, o processo da temperagem, e nós vamos colocar uma lupa ali e abrir um leque de possibilidades, porque não existe só um tipo de temperagem, existem vários, e eu vou passar para você aqui hoje 4 tipos de temperagem, quais as vantagens e desvantagens de cada um, para que você saiba escolher qual usar. Mas Fábio, por que eu vou ter que escolher qual usar? Não posso trabalhar com apenas um e ficar com ele? Pode. Você pode escolher um como seu método de trabalho e seguir com ele a sua vida inteira, desde que dê tudo certo, né? Porque eu mesmo aqui, há pouco tempo atrás, não com relação à temperagem, né? Mas com relação ao derretimento, eu estava derretendo meu chocolate no micro-ondas e de repente meu micro-ondas parou de funcionar, queimou. E aí eu precisei buscar o meu repertório técnico. Bento, tá demais, demais. Você está animadíssimo. Tenho até medo, porque esse horário você está dormindo. E aí eu tive que buscar no meu repertório técnico qual seria a forma de trabalhar para derreter o chocolate nesse meu exemplo. Para o caso da temperagem é a mesma coisa. Vamos imaginar que você saiba e goste muito do método da tablagem, né? Que é o método que eu gosto bastante. Que é a gente utilizar uma mesa de pedra como essa aqui para fazer a temperagem. Inclusive, esse exemplo que eu estou dando é real mesmo, tá? Eu gosto bastante do método de tablagem, utilizo bastante aqui, eu tenho a pedra, mas em algum momento eu vou precisar fazer a temperagem num lugar que não tem pedra. E esse exemplo que eu disse é real porque não exatamente neste período, né? Mas eu e os outros instrutores, né? A gente costuma dar aula dentro das lojas de confeitaria. E não é toda loja que tem a pedra. Acontece da gente chegar para dar aula e não ter pedra para fazer temperagem. E aí o que eu faço se o único método que eu escolhi para trabalhar é exatamente o que não tem recursos para eu trabalhar onde eu estou? Tá? Eu vou ter novamente que recorrer ao meu acervo, meu repertório técnico, para usar outros métodos, outras técnicas, para ter o mesmo resultado final. E aí eu escolho um dos outros 3, que eu vou falar já já quais são, para a gente ter a temperagem adequada do chocolate e ter o resultado que a gente espera. Tá? Bom, são 4 tipos de temperagem que eu selecionei para a gente falar. O primeiro tipo de temperagem é o que eu vou chamar de BMI. É o banho-maria invertido. Você já ouviu falar em banho-maria invertido? Banho-maria com certeza você já ouviu falar.
Banho-maria invertido é quando você, ao invés de usar água quente, usa água fria, não a gelada, tá? E aqui está a primeira característica. E a mais importante, a principal característica do método de banho-maria invertido. Você utiliza água fria para fazer a temperagem do chocolate. Tá? Como que é feito o banho-maria invertido? Um bowl ou uma tigela, né, como você queira chamar, de água fria, pouca quantidade, 2 dedinhos, 3 dedinhos, que vai pegar ali até 1/3 do bowl de chocolate que vai estar por cima, por dentro dessa água. E lembra que a gente está falando só de temperagem, né? Então a gente está considerando que o nosso chocolate ali já está a 45 graus. Então a gente vem com esse bowl de chocolate a 45, coloca em cima, dentro do outro bowl, onde vai estar água fria, e a gente vai misturar esse chocolate, mexer bastante, para que ele saia da temperatura de derretimento, que é onde ele está, e chegue na temperatura de aplicação, que é onde a gente quer, e que depende do tipo de chocolate. Então esse é o banho-maria invertido. Segundo método. Importante. Eu listei os métodos vamos dizer assim, do mais básico para o mais avançado. Ou, digamos assim, vamos supor que você seja uma pessoa que nunca fez isso na vida. Nunca nem pensou em trabalhar com isso. Se eu fosse indicar para você uma evolução a seguir nas temperagens, eu indicaria essa evolução. Começar pelo banho-maria invertido, que foi um dos métodos que eu usei por muito tempo, o banho-maria invertido, tá? Usei por muito tempo mesmo. Segundo método, então, logo depois desse, é o método adição de chocolate. Esse método de adição de chocolate, esse é um método onde a gente tem uma determinada quantidade de chocolate que foi derretida e a gente vai ter uma outra quantidade de chocolate. Preste bastante atenção nessa frase que eu estou dizendo, porque é muito comum vir uma determinada pergunta que já eu falo dela. Derrete uma quantidade de chocolate e a gente pega uma outra quantidade de chocolate sem derreter e adiciona ao chocolate derretido. Para quê? O chocolate derretido derrete o chocolate novo, vamos chamar assim, e o chocolate novo resfria o chocolate derretido. Com isso, a gente tem uma redução, um abaixamento da temperatura que estava em 45 graus até a temperatura de aplicação, a depender do chocolate novamente. Esse método chama-se método de adição de chocolate ou, em muitos lugares, você vai ouvir como semeadura. Nem vale a pena escrever, não. Adição de chocolate ou semeadura. Esse método usei muito tempo também, uso bastante até hoje, esse método de adição, quando a gente está dando aula em lojas que não tem a pedra. Então a gente usa bastante esse. O terceiro método, aqui dá para ler ainda? O terceiro método é adição de micril. Adição de micril. Quem é micril? Micril é manteiga de cacau rica em cristais estáveis, só que a micril, esse nome micril aqui, é uma marca. É a marca que a Barrica Lebô produz e vende pra gente no mercado em geral. Tá? A adição de micril é muito utilizada, é muito recomendada, é muito bacana. Só um detalhe.
Eu estou só listando os métodos, tá? Eu ainda não estou falando de vantagens e desvantagens. Vou falar já já. Bento. Micril é manteiga de cacau. Por que que ela é tão boa? Por que que ela funciona muito bem? E ainda assim tem gente que tem dúvida, tá? Mas por que que ela é tão boa? Por que que funciona tão bem? Porque ela é parte constituinte do chocolate. Um dos ingredientes mais importantes do chocolate é a manteiga de cacau. Micril é manteiga de cacau, é a mesma manteiga de cacau que tem dentro do chocolate. Então, só que é a manteiga de cacau riquíssima em cristais estáveis. Então, quando a gente adiciona micril no chocolate, a gente consegue fazer com que os cristais estáveis do chocolate que está derretido se multipliquem com mais facilidade, Você só potencializou o barulho dele. Ela deu a tampinha da mamadeira pro Bento. Aí ele faz o quê? Bota na boca e faz de alto-falante, né? Né, filho? Você vai estar fazendo temperagem daqui a pouquinho, né? Então, micril é manteiga de cacau. Como que se faz a temperagem com micril? Depois de derretido, então, o chocolate a 45 graus, a gente aguarda, mexendo o chocolate até ele chegar em 34 graus. E em 34 graus, a gente adiciona o micril na proporção de 1%. Usa bem pouquinho, 1%. Ou seja, para cada 100 gramas de chocolate que você estiver derretendo, 1 grama de micril para fazer sua temperagem. Quarto método. Aqui dá para ler ainda? Dá. Meu Deus do céu. Tem certeza que dá? Tenho. Quarto método. Nossa, tá escrevendo agachadinho aqui, ó. Tablagem. Método da tablagem é o método que eu falei no comecinho, que é o método que eu mais uso, onde a gente joga o chocolate na pedra, mexe ele até ele chegar na temperatura adequada de aplicação. Como que ele funciona? Normalmente a pedra é fria, então o chocolate está a 45 graus, na hora que você joga na pedra, ele vai esfriando, vai reduzindo a temperatura. Quando chegar na temperatura de aplicação, a gente recolhe o chocolate, volta com ele para o bowl e utiliza, tá? Todos os 4 métodos são ok, funcionam, e todos os 4 métodos têm o mesmo princípio, mesma coisa. Retirar o chocolate que está em 45 graus, reduzir a temperatura de forma gradativa e controlada até a temperatura de aplicação, reorganizando os cristais do chocolate, mantendo apenas um tipo de cristal instável para a gente conseguir trabalhar e moldar do jeito que a gente quiser. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Dito isto, os 4 métodos, agora a gente pode, para a gente saber escolher qual utilizar, a gente precisa conhecer as vantagens e desvantagens de cada um, porque até agora você só viu como que cada um funciona e como que se faz cada um, tá? Pode parecer um pouco óbvio qual que você vai escolher. Ah, eu gosto mais desse. Não, eu gosto mais desse. Ah, eu gosto mais desse. Mas não é muito bem assim não, porque dependendo do que você está fazendo, se você for uma pessoa que adora fazer adição de chocolate, tá bom exemplo. Você adora fazer adição de chocolate, vai ter situações que vai ficar inviável você fazer adição de chocolate. Se você é uma pessoa que adora fazer tablagem, vai ter situações que não vai ser tão, não digo nem viável, mas não vai ser tão eficiente, né, a sua temperagem. E assim para qualquer outra. Então vamos listar aqui quais são as vantagens e desvantagens. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo ok? Vocês me desculpem o barulho do Bento, mas é porque a gente não tem onde deixar, tá? Ele tá ali participando, ó, mandando ver, tá? Me perdoe. Desconsiderem, por favor, aí o ruído no fundo. Não sei nem que horas são. 11h28.
11h28, estou aqui dando uma aula para vocês, o menino era para estar dormindo. Vamos lá, vantagens e desvantagens do primeiro método, que é banho-maria invertido. Eu listei duas vantagens desse banho-maria invertido, que para mim, ao meu ver, são muito tranquilo de ver, que é banho-maria invertido. É um método fácil e mais ou menos rápido. Vamos dizer rápido. É fácil, você precisa só de um bowl com água fria, o bowl do chocolate vai em cima e como a sua água está fria, a troca de calor ali é rapidinha, você consegue fazer essa redução de uma maneira rápida, sem muitas dificuldades. Inclusive, outra vantagem, vou botar aqui como um Vzinho aqui, ó, de vantagem. Outra vantagem é que você tem aí água, você tem aí um bowlzinho que você pode botar água e outro para botar o chocolate em cima. Tá? Esse aqui é tranquilo. Mas, quais são as desvantagens? As desvantagens do banho-maria invertido, a primeira delas, a mais óbvia, a que a gente consegue ver de cara, é o perigo da água, o perigo do contato com a água. Chocolate e água não são amiguinhos, não se dão muito bem. Não posso nem dizer que são inimigos, em algum momento aí eu digo, eu até já disse isso, mas não são muito amiguinhos, né? Então, qualquer gotícula, e quando eu falo gotícula é do verbo qualquer coisinha pequenininha, pouquinho, tiquinho só de água que cair no chocolate, é suficiente para estragar o seu trabalho de temperagem. Qualquer gotinha de água que cair no seu chocolate, ele vira uma pasta. Você mexe, vira uma pasta e você não consegue mais fazer temperagem com ele. Você perde. Ah, Fábio, perco o chocolate? Não, você não perde o chocolate. Você perde o chocolate no trabalho de temperagem. Ou seja, não dá para fazer temperagem, não dá para fazer casquinha de nada, decoração de nada. Mas você não perde, porque você, com esse chocolate, você faz brigadeiro, faz ganache, faz outros cremes, faz o que você quiser com chocolate que não seja temperagem, tá? Primeira desvantagem. Outra desvantagem do banho-maria invertido. Dá pra gente até considerar, mas é uma desvantagem bem pequenininha, tá? Consumo de água. Mas é pequeno, tá? Então não dá nem pra dizer que é uma desvantagem, assim, não. Isso aqui é o de menos. Você vai ter um consumo de água, você vai colocar água ali para resfriar o chocolate, e aquela água provavelmente você não vai usar para nada, você vai jogar fora depois, né? Porque entrou em contato com o bowl, sei lá, porque de repente no seu manuseio ali caiu alguma coisa na água, tudo mais. Quero lembrar de novo, tá? É água fria, não é água gelada. É água fria, temperatura ambiente. Se você quiser botar uma ou duas pedrinhas de gelo para ela ficar um pouquinho mais fresquinha, tudo bem, mas não é gelada. E uma terceira desvantagem que eu listei, que essa daqui sim é relevante, é um tipo de temperagem que você só consegue trabalhar pequenos volumes. Você só consegue pequenas quantidades. Por quê? Cara, você não vai ter um bacião de água desse tamanho com outro bacião desse tamanho de chocolate ali para fazer temperagem em banho-maria invertido. Normalmente você faz quantidades pequenas, são bolzinhos pequenos. Por quê? Quanto maior a quantidade de coisas, né, de chocolate, de água, maior é o risco dessa água entrar em contato com o seu chocolate e maior você vai ficando cada vez mais sem jeito, de acordo com a quantidade, com o volume que você tem. Então isso aqui é uma grande desvantagem, você só poder fazer pequenas quantidades. Se você tiver uma produção de encomenda de uma certa quantidade maiorzinha, já começa a ficar complicado, né? Não só por temperar, porque também tem uma outra desvantagem que é com relação à água, que você está trabalhando aqui, né? Tirou daqui da água para poder usar.
modelou lá seus ovos de Páscoa, um atrás do outro, jogou na geladeira. Aconteceu alguma coisa que você não viu, caiu um pouquinho de água na pedra, você pode acabar desenformando uma casquinha em cima da água e aí mancha seu chocolate. No meio de uma produção de Páscoa, que é uma produção mais intensa, você acaba jogando água para dentro do chocolate, inevitavelmente. Aconteceu comigo já aqui, né? Só que eu não estava fazendo banho-maria invertido, estava fazendo outra coisa, nem lembro o que era, mas aconteceu comigo aqui já. Então acontece. Segundo método, né? Vamos para as vantagens do método de adição de chocolate. Método de adição de chocolate é um método que você tem mais controle. Você tem mais controle do método de adição de chocolate porque você consegue... Você vai escolher a quantidade de chocolate que você vai derreter e você vai definir a partir daí a quantidade de chocolate que você vai adicionar para fazer a temperagem. Uma outra vantagem é que você só usa chocolate. Você não utiliza água, não tem risco de bater água no seu chocolate. É chocolate derretido, mais uma outra quantidade de chocolate para fazer a temperagem. Ele quer pegar no Instagram. E outra vantagem é que é fácil de fazer. Tá? A adição de chocolate é fácil de fazer. Inclusive, você consegue, na temperagem de adição de chocolate, fazer quantidades consideráveis, próximas do banho-maria invertido e alguma coisa consideravelmente maior do que o banho-maria invertido. Tá? Desvantagens da adição de chocolate. Alguém consegue ver uma desvantagem do método de temperagem por adição? Vamos lá. Desvantagem. Você precisa saber a quantidade de chocolate que você está derretendo. Pois é. Muitas das vezes a gente derrete no olho, né? Porque a gente precisa fazer as casquinhas, então derrete uma quantidade ali, visualmente. Mas para fazer a temperagem com a adição de chocolate, uma boa dica, não é necessário, extremamente necessário, tá? Não é extremamente necessário. Mas uma boa dica é você já saber o quanto você está derretendo, para você já ter um mise en place pronto da quantidade que você vai adicionar. Para você não ter que ficar ali arriscando jogar menos ou mais chocolate do que deveria. Outra desvantagem. Da mesma maneira que você só usa chocolate, então você também usa mais chocolate. Então, se eu tenho, se eu vou usar 200 gramas para fazer um ovinho de Páscoa, eu vou usar 200 gramas mais uma outra quantidade para fazer temperagem para fazer o mesmo ovinho. Óbvio que se você for um pouquinho mais esperto, tiver um pouquinho mais de habilidade matemática, você consegue fazer o cálculo do quanto que você vai precisar no final, fazer um cálculo reverso para encontrar o quanto que você vai derreter e o quanto que você vai adicionar para fazer o método de adição de chocolate. Tá? É possível fazer. Só que é uma conta que é um gasto, é um esforço. É um esforço que você faz para fazer uma conta que nem sempre vale a pena. Às vezes é melhor você já fazer o derretimento, a temperagem, porque o que sobrar ali volta mesmo para você, né? Se você não deixou cair nada, volta para você. Outra desvantagem. Aqui. Também só se consegue fazer pequenos volumes. Como eu falei, uma quantidade, um volume parecido com o volume do banho-maria invertido. E em alguns casos talvez até um pouco mais, dependendo do tamanho de bowl que você tem. Também dá. E tem uma outra desvantagem que essa é importante. Porque essa tem a ver com a nossa produção, com o nosso desenvolvimento, com o nosso rendimento. Essa adição de chocolate é lenta.
você não tem controle quanto à velocidade do derretimento, da temperagem, da pré-cristalização. Você adiciona mais chocolate e vai mexendo e ele vai derretendo no tempo dele ali, dependendo da temperatura que está o chocolate derretido e também influenciado pela temperatura do seu ambiente. Tá? Quanto mais frio tiver seu ambiente, mais rápido vai ser esse processo. Para o terceiro método, começou a ficar apertado aqui meu quadro. Também o tamanho das letras. Vamos lá. Micril. Vantagens da Micril. Adição de Micril, né? Pô, Micril tem vantagem, um bocado de vantagem aqui, hein? Pra cá não dá pra ver. Onde você quer escrever? Eu queria escrever aqui, ó. Até no cantinho. Até aqui, né? É. Não, vamos lá. Vou tentar aqui embaixo mesmo. Vantagens da Micril, do método de adição de Micril. Fácil. O método é fácil, é só você jogar Micril dentro do chocolate derretido. Tem dificuldade aí? Não tem. Vantagem grande, uma boa vantagem. Eu estou escrevendo aqui só para minha mente, né? Porque está tão pequenininho que você não vai conseguir ler. Outra vantagem. Micril tem bastante cristais estáveis de manteiga de cacau. O que pra gente é excelente, porque quanto mais cristais estáveis, mais estável fica o nosso chocolate depois de pronto. Mais durinho, né? Mais firme, não derrete e tudo mais. Uma outra vantagem muito legal. Como a gente está adicionando manteiga de cacau, manteiga de cacau tem uma característica de aumentar a fluidez do chocolate. Então, quando você usa o método de adição de Micril, você está adicionando manteiga de cacau, consequentemente, seu chocolate está ficando mais fluido, mais molinho, tá? Mais ralo, entre aspas. E isso é bom para você fazer coisas mais delicadas, para você fazer casquinhas mais fininhas, né? Para você ter mais rendimento do seu chocolate. Às vezes você tem pouco, né? E aí você vai fazendo temperagem. Olha só, olha aí uma maneira de você pensar também como escolher a sua temperagem, qual método. Você tem pouco chocolate. Vamos supor que você queira fazer uma barrinha de chocolate meio amargo. E chocolate meio amargo, ou até o amargo, 70%. Ele é um chocolate grosso, um chocolate espesso devido à quantidade de cacau que tem nele. Você consegue um melhor rendimento utilizando o método de temperagem com adição de Micril, porque a Micril vai dar uma corrigida na fluidez e ele vai render um pouquinho mais. Se ligou aí? Então, uma vantagem boa do Micril. Alto rendimento, uma outra vantagem enorme. Aqui já era, aqui já foi. Não, você pode subir. Só não dá Tá. se fosse ali. Ah, tá. Pra cá dá pra escrever. Dá. Tá, então vamos lá. Micril, ó. Tô no terceiro aqui, ó. Terceiro. Micril. Rendimento. Vou botar aqui, ó. Alto rendimento. É o que eu acabei de falar. Sobre o rendimento. Ah, não, minto, tem outro rendimento. Tem o rendimento do chocolate, que aumenta, mas a própria Micril tem um bom rendimento. Por quê? Como eu falei lá no começo, você utiliza a proporção de 1% de Micril para o chocolate. Então, cara, você vai comprar um potinho de 300 gramas de Micril, você vai usar muito. Comprar aquele acho que é de, sei lá, 500 gramas, não sei quanto que é. Vai ter, vamos olhar ali. Você vai ter Micril para bastante tempo. Vamos ver. Vem, ó, a embalagem vem 550 gramas. Vem assim, ó. Então, e é em pó, tá? Micril é uma manteiga de cacau em pó. Então, rendimento excelente. Outra coisa.
Garantia de resultado. Por que que é garantido o resultado com a Micril? Porque a Micril é manteiga de cacau. É um componente que já existe no chocolate. Então, não tem nada de problema aí. Os outros, o método de banho-maria invertido, por exemplo, não é garantido. Por que não é garantido? Porque você corre riscos, né? Você pode jogar água no chocolate. E aí não tem como garantir. Micril não. Micril é mais garantido. Mas tem desvantagens também, Micril. Não é só coisa boa, né? Micril também tem desvantagens. Ela é lenta. Temperagem com Micril é lenta. Você não acelera isso. Você derrete a 45, espera o chocolate chegar em 34, para aí sim adicionar a Micril, e depois você de novo espera ele abaixar mais até a temperatura de aplicação. Então, é um processo lento, tá? Outra desvantagem. Eu não vejo isso como desvantagem, mas eu coloquei como desvantagem porque não é costume da grande maioria de pessoas fazer isso, que é ter que pesar o chocolate. Se você já sabe que vai fazer temperagem com o Micril, você tem que pesar o chocolate. Porque se você usa 1% de Micril, né, como é que você vai saber quanto de Micril colocar no seu chocolate para fazer a pré-cristalização? Então tem que saber. Outra desvantagem, né, pesar o chocolate, é pesar a própria Micril. E como é uma quantidade pequenininha, você vai ter que pesar certinho na balancinha de precisão. Existe a balancinha normal, que você pesa seus ingredientes, e existe a balancinha de precisão, que ela é menorzinha assim, que ela pesa exatamente até 0,1 grama ela pesa. Tá? É fácil de achar também. Bota no Google aí que você acha essa balancinha de precisão. É fácil e baratinha também. Tá? E tem uma outra característica que eu não consigo nem dizer se é desvantagem, que é o seguinte, nem desvantagem nem vantagem, depende do seu ponto de vista. Quando você faz com Micril, você está adicionando mais manteiga de cacau ao chocolate, certo? Com isso, você está mudando a estrutura, mudando a proporção de manteiga de cacau naquele chocolate. Então, se você tem uma quantidade grande, faz a temperagem com Micril e sobra muito, na próxima vez você pode fazer a temperagem de novo com Micril. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Tá? A temperagem com Micril você pode fazer quantas vezes quiser. Porque a cada vez que você faz, ela passa a incorporar, fazer parte do chocolate. Mas eu não acho que é tão legal você fazer tantas vezes a temperagem com Micril no mesmo produto, exatamente porque você vai só adicionando manteiga de cacau e ele acaba virando um outro chocolate depois, né? Ele já tem uma outra composição. E vamos então para o quarto método, que é o da tablagem, que é o que eu mais uso, que tem as seguintes vantagens. Diferente, essa daqui também. Mas vamos lá, diferente de todas as outras três, vou botar aqui tablagem. Você consegue fazer maiores quantidades de volume, maiores volumes de chocolate. Então, se você tem 1 kg, 2 kg, 3 kg de chocolate, 4 kg de chocolate, você consegue fazer com a tablagem com uma certa tranquilidade. Isso, lógico, vai depender do tamanho da sua pedra, né? Mas é um método que te permite fazer grandes quantidades, principalmente agora que a gente está chegando na Páscoa, né? Então, muita gente tem encomenda de 20, de 30, de 50, de 70 ovos, de 100 ovos de Páscoa. Pô, imagina você ficar fazendo temperagenzinha de banho-maria invertido, de pouquinho em pouquinho, para fazer um catatal de ovo. Não é tão viável. Acaba ficando mais caro o seu serviço. No final das contas, o seu retorno, o seu lucro é um pouquinho menor. Então, a tablagem te dá a possibilidade de você fazer maiores volumes. Aqui tem uma vantagem na tablagem, que eu vou falar agora, que dificilmente você vai achar em qualquer outro método.
Aquilo ali é engraçado. Tem uma vantagem que dificilmente você acha em outros métodos. Ou porque o método realmente é difícil, por ele mesmo é difícil de se atingir esse ponto, ou porque você tem tanto trabalho em chegar num determinado ponto ali que é o de aplicação, que você não quer continuar para esse outro passo que eu vou falar agora. Que vantagem é essa que é muito mais fácil de atingir, de ter com a tablagem? Eu vou colocar assim, ó. Temperatura intermediária, ou a região onde a gente tem maior quantidade de cristais estáveis de manteiga de cacau. Que região intermediária é essa? Quando você derrete chocolate a 45 graus e você tem, por exemplo, 31 graus de aplicação, nos outros métodos, você derrete a 45, qualquer método ali você vai abaixando a temperatura até chegar em 31 e aí você usa o chocolate e tá tudo bem. Na tablagem você consegue com muita facilidade sair de 45, passar de 31 para baixo e até 27, 26 e pouco. E depois você aquece para chegar no 31, que é o de aplicação. Tá, mas por que eu faria isso? Porque eu acabei de dizer, a gente tem nessa região de 27 graus uma maior concentração de cristais estabilizados. A gente desestabilizou ele a 45, vários. Quando a gente joga lá para 27, a gente tem uma quantidade muito maior de cristais que se estabeleceram de novo, que se organizaram de novo, do que quando a gente sai de 45 e chega em 31 apenas. Então a gente reduz ainda mais, para a gente ganhar mais estabilidade ainda. E depois a gente eleva isso para 31, que é, no nosso exemplo é a temperatura de aplicação, para que o chocolate volte a ficar um pouco mais fluido. Tá bom? Então essa vantagem você dificilmente vai ter nos outros métodos. É uma grande vantagem. Por conta disso, ele também apresenta mais resistência mecânica, que a gente chama, né? É aguentar o tranco, né? Aguentar peso, ser mais durinho. Você tem uma outra vantagem que é você usa somente o próprio chocolate. Você não adiciona mais chocolate, então você não tem um consumo maior, né, de chocolate. Você não usa água, você não usa mais nada, você não usa micril, você não adiciona nada. É a quantidade que você quer usar que você derrete e faz a temperagem. Mas, como todos os outros, né, eu não vou defender a ferro e fogo a tablagem, porque ela também tem desvantagens. E são uma delas, que é a que mais pega você. Para fazer a tablagem direitinho, você precisa de ter um pouco mais de prática de chocolate. Mas como que eu vou fazer a tablagem direitinho, né? Precisando de prática, como é que eu vou ter prática para poder fazer a tablagem? É fazendo. Pega e faz. Nem que você faça só para treino, nem que você pega, derreta o chocolate, faça a tablagem para fazer a temperagem e guarde ele de novo. Precisa de prática. Outra desvantagem que pega muita gente também, me pegou no começo. Pode te sujar. Pode te sujar tua roupa. Pode sujar tua cozinha. Pode sujar sua casa inteira, como era no meu caso quando eu comecei. Então, se você não tem prática, quando você estiver treinando, cara, se sua cozinha tem porta, fecha a cozinha, porque vai parar chocolate na sala, tá? E é normal, no chão, vai cair uma gotinha, você vai pisar sem ver e vai sair levando esse chocolate pela casa inteira. Outra desvantagem, essa daqui pega. Quantidades pequenas. Quantidades muito pequenininhas para você fazer a tablagem
não funciona muito bem. Funciona, tá? Só não é muito legal porque as coisas vão acontecer muito rápidas. Quando você tem 1 quilo de chocolate e joga na pedra, ele leva um determinado tempo para poder resfriar e chegar na temperatura que eu quero. Agora, se eu tenho 100 gramas, na hora que ele bater na pedra, ele já resfria e já chega na temperatura bem baixa. Então eu nem consigo trabalhar aquelas 3 letrinhas que eu falei na semana passada durante a Masterclass, que são a TTM. Tá? Então, quantidades pequenas, prefira o banho-maria invertido, adição de chocolate, ou até mesmo adição de micril, que eu preferiria, talvez. Quantidades pequenininhas, micril talvez seja melhor do que as outras. Tá? Isso aí, porque quantidades pequenas, ela cristaliza bem mais rápido. Então aqui, a gente conseguiu ver hoje, eu fiz primeiro um resumo do que é a pré-cristalização, o que é a temperagem. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas entendem a temperagem como choque térmico. Tá? Esse termo é muito comum, porém ele não é nada adequado para esse processo. Porque o choque térmico é uma mudança brusca de temperatura. E a gente não pode ter uma mudança brusca de temperatura no chocolate porque ele não aceita isso. Ele aceita uma redução gradativa. Não precisa levar 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Não existe um tempo pré-determinado, até mesmo porque depende de cada quantidade. Mas o que não pode é ter um choque térmico. Sair de 45 e cair direto para uma temperatura de aplicação até mais baixa. Coisa que pode acontecer no primeiro método que a gente falou, no banho-maria invertido, se você não usar água fria e começar a usar água gelada. Você corre esse risco e a sua temperagem pode ficar manchada, seu chocolate pode ficar manchado, o chocolate não vai trabalhar direito, tá? Então a gente fez uma breve explanação do que é a pré-cristalização. Eu quero que você nunca mais fale que esse processo é chamado de choque térmico, tá? Pode utilizar temperagem à vontade, porque tem a ver com temperatura, não com tempero, né? Que muita gente acredita. Pode falar temperagem, mas choque térmico não. Inclusive, se você quiser colocar aí, ó, hashtag choque térmico não, tá? Falamos dos 4 métodos de temperagem: banho-maria invertido, adição de chocolate, adição de micril e a tablagem, e conseguimos ver minimamente não, né? Porque eu falei coisa pra caramba. Conseguimos ver muito bem as vantagens e desvantagens para cada um. O que eu gostaria muito que você saísse dessa aula hoje é exatamente sabendo quais são os métodos de temperagem, como são feitos, que eu expliquei cada um deles, e principalmente eu gostaria que você saísse da aula hoje sabendo, ó, como escolher a melhor maneira de fazer sua temperagem baseado nas coisas que a gente falou aqui. Então você que está se programando aí para Páscoa, e depois da Páscoa você vai se programar para o Dia das Mães, e depois você vai se programar para o Dia dos Namorados, e depois você vai se programar para o Dia dos Pais, e você vai se programar o ano inteiro para, dia após dia, vender os chocolates para quem está fazendo aniversário de casamento, aniversário de filho, para quem quer aliviar a tensão da TPM, para quem quer só comer para se satisfazer, porque chocolate vende o ano inteirinho, tá? Quero que você saiba escolher, a depender da sua produção, qual você vai usar, tá ok? Essa aqui é a nossa aula de como escolher a melhor forma de fazer o método de temperagem, qual o melhor método. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Clica aqui embaixo em compartilhar, manda essa live, essa aula para quem você quiser aí, que você sabe que gosta de trabalhar com chocolate e que precisa melhorar o seu trabalho. E eu vou gostar muito de saber que você também gostou. Faz um print aqui da aula, posta nas redes sociais, me marca lá no Stories, pode me marcar lá, @Chef Fábio Correia, coloca a nossa hashtag lá, que eu vou gostar de ver, vou te repostar, vai ser bem legal, tá bom? Temos alguma dúvida por agora? Não? Beleza, muito obrigado, um grande abraço, tchau!